Olá, bom dia a todos vocês. Espero que vocês todos estejam bem, que todos estejam com saúde e, e vamos, batalhando, levando a nossa vida aí conforme as adequações. Pessoal, hoje eu vim para fazer uma aula com vocês sobre romantismo. Eu sei que vocês estão assistindo às aulas do Centro de Mídias, isso é muito importante, mas eu sinto também a necessidade de fazer algumas aulas para vocês, porque mesmo conhecendo pouco, alguns, eu ainda acredito que o meu jeito de dar a aula chega mais direto a vocês aí, tá bom? Então hoje nossa aula vai ser sobre romantismo, vocês prestem atenção, assistam a aula e a gente vai ter uma novidadezinha, tá? Agora, todas as aulas que eu gravar, eu vou deixar uma pergunta e vocês devem responder no privado essa pergunta para mim. Por favor, sejam honestos, tá? Não passe a resposta para ninguém, quem souber. Por quê? Porque eu vou acrescentar um pontinho um ponto positivo, né? Não vou acrescentar um ponto na nota, mas eu vou acrescentar um ponto positivo, porque somando depois esses pontos, é lógico que aí eu vou acrescentar na nota 2 pontos desses vídeos que eu vou gravando, tá bom? Então vocês, prestem atenção, assistam o vídeo todo, porque pode ser que eu faça a pergunta no começo, no meio, no fim, tá bom? Então vamos lá, romantismo. Então vamos dar início. Nós vamos falar aqui um pouquinho do contexto histórico do romantismo, tá? Então vejam bem ali, o romantismo surgiu na Europa no século XVIII, indo até meados do século XIX. Influenciou a literatura, a pintura, a música, a arquitetura. O romantismo, gente, ele vem como uma literatura totalmente oposta ao classicismo. E, de certa forma, também uma literatura que retoma um pouco ali, né, do período da Idade Média, retoma um pouco ali o barroco, retoma algumas características barrocas, tá bom? Ele é um movimento totalmente oposto ao classicismo, ok? Indo contrário à razão, né? Indo contrário ali ao racionalismo e ao iluminismo, tá? No Brasil, o romantismo ele ficou, né? Durou não. No Brasil, o romantismo começou, né? Surgiu em final do século XVIII, ok? Vamos aí às principais características. Eu quero muito que vocês tomem nota no caderno sobre esse PowerPoint, esse PPT, tá bom? Isso vai ser importantíssimo. Eu quero que vocês tomem nota. Por quê? Porque na nossa retomada, né, eu vou querer ver isso no caderno de vocês, tá bom? Tomem nota para que vocês depois possam estudar, né? Tendo aí a oportunidade de nós fazermos as atividades, vocês poderem consultar. Principais características. Então, o romantismo, gente, ele tem como principais características a oposição ao modelo clássico, né? Enquanto o classicismo era razão, forma, né? Então, por exemplo, a poesia no classicismo ela tinha uma métrica, uma forma, né? Seguida, montada toda de uma maneira esquematizada. O sentimento lá no classicismo, ele era um sentimento muito mais racional, um sentimento que esquecia a questão do eu, do subjetivo, né, do pensamento sentimental, não. Isso foi moldado de uma outra forma. O classicismo ele tinha uma mente muito mais voltada para a ciência, para aquilo que se prova, para aquilo que se comprova, com materialismo, tá? O romantismo descarta tudo isso. Ele vem para algo muito mais voltado para o eu, tá? A estrutura, gente, na prosa, depois eu vou falar direitinho para vocês o que é prosa, o que é poesia, né, poema, tá? A diferença, mas a estrutura da prosa, ou seja,
dos textos que são escritos em parágrafos e linhas, ela era bem longa, ou seja, livros longos, histórias longas, muitas páginas, né? Desenvolvimento de uma trama central, né? Eu gosto muito de lembrar do romantismo aqui na a questão das novelas, né? No caso de Portugal, por exemplo, ou melhor, até da Europa, né? O romantismo ele tinha as novelas de cavalaria que elas retomavam a ideia da Idade Média, né? Mas não era a Idade Média, eles só retomavam a ideia da Idade Média das novelas, desculpa, da ideia dos cavaleiros. Então eles trazem para cá essas novelas de cavalaria, que existe ali uma trama central. E isso, gente, na Europa. No Brasil, não. Brasil, a gente vai ter um outro destaque aí, tá? Que a gente vai ver já já. Uma narrativa ampla, refletindo uma sequência de tempo, sabe? Aquela coisa do enredo bem desenvolvido, né? Então tem lá a trama central, um exemplo, o mocinho que conhece a mocinha e que é um amor proibido. Então que para chegar até o final e às vezes, muitas vezes no romantismo eles acabam nem ficando juntos, mas aquilo tudo era vivenciado com muita intensidade, com muito detalhe, com muito desenvolvimento ali, né? Então são textos longos. O indivíduo passa a ser o centro das atenções, que eu falei para vocês, né? Deixa então aquela coisa da razão para a emoção. E aqui, gente, extremamente importante, né? O surgimento de um público consumidor. Então a literatura aqui, olha que legal, passa a ter pessoas que compram ela para poder ler, né? E aí então se origina os folhetins, né? Surge aí os folhetins. O que eram os folhetins na época? Eram novelas, estou brincando, eram histórias, né, gente? Que o escritor, né, o autor, ele fazia cada capítulo e ele então era capítulo por capítulo. Às vezes demorava, tinha folhetins que eram diários, você ia na banca lá de jornal, você comprava o capítulo e no outro dia já tinha o capítulo lá. Mas a grande maioria não era assim, né? A grande maioria era às vezes uma vez por semana, cada 15 dias. Então pensem bem, né? Que legal. A gente hoje tem tudo muito rápido, né? Então a gente vai, por exemplo, acompanhar uma série, né? A gente assiste o capítulo por capítulo, porém eu clico lá no botãozinho da TV e eu posso ficar lá horas assistindo e de repente acabar com uma temporada em um dia. Eles não tinham isso, né, gente? Eram folhetins que eram colocados à disposição para compra, né? Ou seja, era para venda, desculpa. E as pessoas iam lá, compravam. Imagina a ansiedade, né? Quando você terminava um capítulo, e aí era muito legal, porque a função do escritor era sempre deixar o leitor na expectativa, né? Ai, nossa, agora preciso ler o capítulo, preciso ler, tal. Continuando, gente, uso dos versos livres e versos brancos na página. A gente vai trabalhar poesia, a gente vai trabalhar a questão da prosa e da poesia, tá? Mas na poesia, diferente do classicismo, que era aquela coisa toda métrica, né? Igual, por exemplo, o soneto 4-4, 3-3, isso, né? Essa métrica some. Ela some. Então, os versos livres e versos brancos, né? Às vezes tinha uma estrofe com dois versos, e na próxima estrofe um verso, e no outro não tinha nada. Então, essa liberdade de expressão, né? Característica bastante marcante no romantismo brasileiro, né? A exaltação do nacionalismo e da natureza e da pátria. Isso a gente vai trabalhar com bastante detalhe no Brasil aqui, né? Idealização da sociedade, do amor e da mulher. Então volta, né, até um pouquinho daquela coisa do trovadorismo, lembra, né, que a gente estudou um pouquinho? Essa idealização da mulher, né,
da sociedade do amor. Criação de um herói nacional, gente, isso era muito também característico, sempre tinha essa força do herói nacional, né? Que no caso, por exemplo, do Brasil era o índio em um determinado momento, e da Europa eram os cavalheiros, né? Então a gente vai ver isso também. O sentimentalismo e supervalorização das emoções pessoais. Ai, gente, aqui a gente vai ver um pouquinho também do mal do século, né? Era tão grande, era tão exagerado o sentimentalismo, ai, que tinha hora que não dava muito para acompanhar, senão era muito meloso. O subjetivismo e o egocentrismo, né? Ou seja, o eu o tempo todo. Aqui também vai ter o saudosismo, né? Os saudades da infância, com alguns autores determinados, e a fuga da realidade. Bom, então esse aqui, gente, é o contexto histórico do romantismo. Nós vamos fazer vídeos curtos, ok? Vídeos curtos. Por quê? Porque vídeos curtos ajudam vocês a assistirem e acompanharem, né, com um pouco mais de facilidade, tá bom? Mas eu volto com vocês com o próximo com o romantismo na prosa, beleza? No Brasil, nós vamos focar o Brasil, tá? Beijo para vocês. Ai, vai a perguntinha da aula. Perguntinha da aula, muito fácil. Quando surgiu o romantismo? No Brasil. Quando surgiu o romantismo? No Brasil. Beijo.